Confiei nas pessoas erradas e perdi tudo. No dia em que me expulsaram da casa que eu mesmo ajudei a construir. Jurei que nunca mais acreditaria em ninguém. Mas o destino, com a sua forma silenciosa e imprevisível, colocou-me diante de um rapaz que não dizia uma palavra menos. E foi ele quem me ensinou o verdadeiro significado da confiança. O autocarro Daksumi no fim da estrada, mesmo à entrada da aldeia. Era uma daquelas manhãs frias, com um nevoeiro a esconder os montes e o cheiro, a terra molhada, a entranhar-se na roupa. Carregava apenas uma mala gasta, meio rasgada, num dos cantos, e um envelope amarrotado, com a carta de recomendação da antiga escola, menos a última coisa, que ainda me ligava à cidade, onde tudo tinha corrido mal. Enquanto caminhava pelo empedrado úmido, as janelas das casas iam abrindo lentamente, como se o lugar acordasse com desconfiança. As pessoas olhavam, mediam-me com o olhar e voltavam às suas rotinas. Num sítio pequeno, qualquer rosto novo é uma notícia. E eu era uma notícia que ninguém queria comentar em voz alta. Chamava-me Manuel Ribeiro, 46 anos, professor de português. Ou pelo menos, fora isso, antes de perder o emprego, a mulher e o respeito de todos. Na cidade, diziam que eu tinha falsificado notas, que aceitava subornos menos mentiras lançadas por alguém que eu julgava amigo. O nome dele ainda me queimava por dentro. Mas aqui, entre montes e oliveiras, descido em Teralou com o resto da minha vida antiga. A escola ficava no alto, junto à igreja. Um edifício antigo, com paredes pintadas de um branco gasto e janelas altas que deixavam entrar mais vento do que luz. Quando cheguei, a diretora, menos uma mulher magra, de expressão severa, menos recebeu-me com um aperto de mão frio. Professor Manuel, não temos muito para lhe oferecer, mas os miúdos precisam de alguém que saiba escrever sem erros. Não se preocupe, respondi. Já me basta o silêncio e uma sala com alunos dispostos a ouvir. Ela não sorriu. Limitou-se a entregar-me as chaves da casa onde ficaria instalado, uma pequena habitação anexa à escola. No interior, havia apenas uma cama de ferro, uma mesa e uma cadeira. O chão rangia a cada passo, e a umidade pintava as paredes de cinzento. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele vazio era honesto. Não havia nada a esconder, nem ninguém a enganar-me. Na manhã seguinte, entrei na sala de aula. Uns 15 alunos olhavam para mim com a mistura habitual de curiosidade e tédio. Comecei a escrever o meu nome no quadro. E, antes que terminasse, uma risada ecoou no fundo da sala. Ele não ouve nada, professor. Nem vale a pena falar com ele, disse uma rapariga, apontando para um rapazinho magro, sentado junto à janela. O menino estava a desenhar no caderno, alheio ao barulho. Tinha olhos grandes, atentos, mas parecia viver noutro mundo. Como te chamas? Perguntei, aproximando-me. Nenhuma resposta. É o Tiago, murmurou outro aluno. Mas ele é surdo. A mãe nunca aparece. Só vem alguém, Buzz calou ao fim do dia. Tiago levantou o olhar por um instante e fitou-me. Havia ali qualquer coisa. Não era medo, nem desafio, apenas uma atenção pura, silenciosa, como se me estudasse através da respiração. Senti-me observado, de dentro, como se aquele rapaz adivinhasse o peso que eu trazia. Durante os primeiros dias, limitei-me a cumprir o horário, ensinar o básico e evitar conversas desnecessárias. Os miúdos falavam, riam, corriam. Tiago ficava sempre à parte, no canto, a desenhar árvores, casas e pássaros. Eu via-o e via-me nele, dois estranhos, isolados no mesmo silêncio. À noite, sentado na cadeira de madeira, comecei a pensar nele. O que seria viver num mundo onde ninguém te ouve, nem tenta entender-te? A dor dele era literal, a minha, invisível. Mas era dor. Do mesmo modo, comecei a procurar livros velhos sobre linguagem gestual na biblioteca da escola. As páginas estavam gastas, cheias de pó, mas ensinavam o essencial. Como dizer olá, obrigado, amigo. Passei noites a treinar frente ao espelho, movendo as mãos devagar, tentando recordar o que lia. Sentia-me ridículo. Mas também, vivo, na semana seguinte, arrisquei. Durante a aula, enquanto os outros copiavam o texto, aproximei-me de Tiago e, com as mãos trêmulas, fiz o gesto para bom dia. Ele franziu o sobrolho, depois abriu um sorriso tímido, curto, quase imperceptível menos, mas foi o primeiro. Repetiu o gesto. Bom dia. Senti um nó na garganta. Não era apenas um cumprimento, era um encontro.
Nos dias seguintes, continuei a comunicar com ele por sinais, simples, lentos. Os outros alunos observavam, primeiro com troça, depois com curiosidade. Tiago começou a participar, a levantar-se, a mostrar-me desenhos, onde escrevia palavras mal traçadas. A sala, antes cheia de ruído, ganhava um novo tipo de som. O som das mãos a moverem-se no ar, mas nem todos apreciaram, numa tarde chuvosa. Ao diretora chamou-me ao gabinete. Professor Manuel, disseram-me que anda a perder tempo com aquele rapaz. Não é bom para o resto da turma. Concentre-se nos alunos que podem aprender. Olhei-a com calma. Todos podem aprender. Alguns apenas precisam de silêncio para o fazer. Ela suspirou, impaciente. Não quero problemas. Lembre-se de que está aqui em período de experiência. Assenti. Não valia a pena discutir. Mas, ao sair, ouvi o vento abater na janela e pensei: há experiências que não precisam de autorização. Continuei a ensinar Tiago, mesmo que fosse à margem. Depois das aulas, ficávamos mais um pouco. Ele mostrava-me os desenhos. Árvores, pássaros, rios. Apontava para o céu, e eu dizia o gesto para azul. Ele repetia. Às vezes sorria abertamente, com os olhos iluminados. Esses momentos eram pequenos, quase invisíveis para o mundo, mas dentro de mim, reconstruíam algo que eu julgava perdido. Com o tempo, os outros começaram a mudar também. A mesma rapariga que antes zombava dele, começou a ajudá-lo a copiar palavras. Um dia, toda a turma aprendeu o gesto para amigo. E Tiago no meio deles parecia finalmente pertencer a algum lugar. À noite, escrevia no meu caderno. Hoje, o silêncio falou mais do que todas as vozes. Talvez ensinar seja isto. Ouvir o que não é dito. Certo dia, ao sair da escola, vi um carro preto estacionado à porta. Dele saiu uma mulher elegante, de casaco claro, olhar firme. A diretora apressou-se a cumprimentá-la, com um sorriso que nunca me tinha dirigido. A mulher observou a escola com expressão distante, quase fria, e, quando Tiago saiu, correu até ela e abraçou-a com força. Ela não o retribuiu de imediato, menos apenas pousou a mão na cabeça dele, e disse algo que ele, claro, não ouviu. Mas ele compreendeu. Aquela era Helena Duarte, a mãe, a mulher de quem todos falavam, menos rica, ausente, dona de meio vale. Durante um instante, os nossos olhares cruzaram-se. Houve um silêncio estranho. Não o silêncio de Tiago, mas outro, mais fundo, de reconhecimento e de pressentimento. Ela desviou o olhar, chamou o filho e entrou no carro. Ficaram para trás apenas as marcas dos pneus na lama, e um desconforto no meu peito que não soube nomear. Nessa noite, escrevi de novo. O silêncio aproxima-nos, mas também esconde verdades que ainda não sei se quero ouvir. Nos dias seguintes, a rotina na escola voltou ao normal, mas nada era igual. Helena deixava Tiago chegar um pouco mais tarde, e sempre que o carro preto parava no portão, eu sentia um arrepio que não sabia explicar. Havia algo naquela mulher, uma tristeza velada, talvez culpa menos, que me fazia lembrar feridas que eu próprio tentava esconder. Tiago melhorou rapidamente. Voltou às aulas, com um brilho diferente nos olhos, como se tivesse saudades do silêncio partilhado entre nós. No primeiro intervalo, fez-me sinal para o seguir. Levou-me até o velho carvalho, lá atrás, onde costumávamos praticar. Tirou do bolso uma pequena pedra polida e escreveu sobre ela, com o canivete. Pai. Olhei para ele, confuso. Por que isso? Perguntei com gestos. Ele encolheu os ombros. Depois desenhou um círculo com as mãos. O mesmo gesto para casa. E por fim, apontou para o meu peito. Não soube o que dizer. Apenas me ajoelhei e o abracei. Foi um abraço breve, mas intenso. E nesse instante percebi que, de alguma forma, aquele menino silencioso estava a preencher o vazio que meu próprio filho havia deixado quando me fechou a porta no Natal. Nos dias que se seguiram, a relação entre nós tornou-se mais forte. Ele começou a ensinar os outros colegas a usar alguns sinais. A turma, antes dispersa, agora se unia num esforço bonito e desajeitado para se entender. O riso mudo de Tiago iluminava o pátio, e eu de longe observava, com o coração quente e pesado ao mesmo tempo. Até que uma manhã, a diretora chamou-me ao gabinete. Helena Duarte estava lá, impecável. Mas o olhar era duro. Professor Manuel,
disse ela. O senhor está a criar um vínculo com o meu filho que ultrapassa o que considero apropriado. Apenas o ensino, senhora Duarte. Não é só isso. Tiago fala do senhor a toda hora. Acha que isso é saudável? Aquela frase feriu mais do que eu esperava. Respirei fundo e respondi. Se o que ele sente é carinho, talvez seja a primeira vez que o sente verdadeiramente. Helena não reagiu de imediato. Depois, num tom mais baixo, quase vulnerável, murmurou. Não sabe o que está a fazer. Saiu antes que eu pudesse responder. Durante dias, temi perder o emprego, mas nada aconteceu. Pelo contrário, algo parecia mudar nela. De vez em quando, eu a via no portão, observando à distância o filho, com um olhar menos frio. E certa tarde, para minha surpresa, aproximou-se. Tiago fala de si com admiração, disse ela. Não sei como o senhor conseguiu isso. Sorri. Apenas o ouvi. Ela respirou fundo e acrescentou. Ele precisa de pessoas assim. Talvez todos precisemos. Depois disso, passou a vir mais vezes. Ficava a ver as aulas. Às vezes trazia bolos. Às vezes apenas silêncio. E nesse silêncio, havia algo a nascer menos algo que não ousávamos nomear. Quando o verão chegou, a escola preparou uma pequena festa. Tiago subiu ao palco e, diante de todos, fez um discurso em linguagem gestual. Os colegas traduziram cada gesto com emoção. No final, fez um movimento com as mãos. O gesto que criáramos juntos. O gesto para casa. E apontou para mim. Os aplausos ecoaram como trovões contidos. Helena chorava discretamente na plateia. E eu, por dentro, sabia que aquela história menos a nossa história menos estava apenas a começar. Nos dias que se seguiram àquela tarde em que vi Helena Duarte pela primeira vez, algo mudou dentro de mim, menos algo subtil, quase imperceptível, como o desvio de um rio sob a terra. Não era curiosidade, nem esperança. Talvez fosse apenas o pressentimento de que o silêncio à minha volta começava a ganhar forma, como se o destino me observasse de longe, à espera que eu dissesse a primeira palavra. Tiago continuava a chegar cedo à escola. Era sempre o primeiro. Sentava-se junto à janela, abria o caderno e começava a desenhar. A sua concentração era absoluta, menos uma espécie de paz que eu invejava. Os outros chegavam, riam, faziam barulho, mas ele mantém-se no seu mundo, de onde só saía quando me via aproximar. Então, erguia o olhar e esboçava um sorriso discreto. O mesmo de sempre, o que dizia mais do que qualquer som. Comecei a preparar-lhe pequenos exercícios. Palavras simples, desenhadas à mão. Sol, árvore, rio, casa. Ao lado, o gesto correspondente. Retirado dos livros antigos de linguagem gestual, que eu estudava todas as noites. No início, ele hesitava ao ouvir-me com desconfiança, mas depois tentava imitar. As mãos dele eram pequenas, delicadas, mas expressivas. Quando acertava o gesto, os olhos brilhavam menos, e aquele brilho era minha recompensa. Às vezes, o tempo parecia suspenso entre nós. Nenum som. Apenas o ruído, distante dos outros miúdos, e o ranger das árvores, ao vento. E, nesse silêncio, percebia-me a pensar. Há uma música escondida no que não se ouve. Comecei a reparar em pormenores que antes me escapavam. Tiago tinha uma forma muito própria de comunicar. Um leve levantar de sobrancelhas para perguntar. Um toque rápido no caderno para chamar a atenção. Um sorriso quase imperceptível, quando percebi algo novo. O mundo dele não era mudo. Era feito de gestos pequenos, como notas dispersas numa melodia secreta. Certa manhã, trouxe para a aula um espelho grande, emprestado da sala dos professores. Os alunos riram quando me viram colocá-lo em frente ao quadro. Vamos aprender uma língua diferente hoje, disse-lhes. Uma língua que se fala com as mãos. Mostrei o sinal para bom dia e repeti. Os miúdos imitaram, atrapalhados. Alguns desistiram logo. Mas Tiago observava-me com atenção, e o seu sorriso crescia à medida que eu errava de propósito um gesto para o fazer rir. No final da aula, os outros foram embora. Ele ficou. Aproximei-me e fiz o sinal para o professor. Depois apontei para ele, perguntando: aluno? Ele acenou afirmativamente, mas logo depois fez outro gesto. 2 dedos juntos, depois separados. Não encontrei o significado nos livros. Toquei-lhe no ombro e perguntei, com as mãos, o que queria dizer. Ele escreveu no caderno. Amigo. Fiquei a olhar para a palavra como se fosse a primeira vez que a via
e naquele instante, senti o peso doce de algo que há muito não sentia. Pertence-as tardes passaram a ser nossas. Depois das aulas, ficávamos na sala ou no pátio, onde o sol caía devagar sobre as oliveiras. Ensinava-lhe palavras novas. Ele ensinava-me gestos que inventava. E ríamos, ou melhor, ríamos com os olhos, porque o riso de Tiago era silencioso, mas luminoso. Com o tempo, os outros miúdos começaram a ficar por perto. Curiosos. Queriam aprender também. A escola, antes tão fria, parecia agora respirar outro ar. E eu começava a acreditar que talvez houvesse lugar para mim naquele pedaço esquecido do mapa. Uma tarde, enquanto eu arrumava os cadernos, ouvi passos na porta. Era a diretora, com o seu ar sempre apressado. Professor Manuel. Tem visita. Levantei o olhar e vi Helena Duarte. Entrou na sala devagar, observando cada detalhe, os desenhos colados nas paredes, o quadro cheio de palavras incompletas, e Tiago, que correu até ela com alegria. Ela acoriçou-lhe o cabelo, mas o gesto pareceu ensaiado, distante. Depois, voltou-se para mim. É o senhor, o novo professor? Sou. Sim. Ouvi dizer que tem dado atenção especial ao meu filho. Havia um tom neutro na voz dela, mas os olhos denunciavam curiosidade, talvez desconfiança. Dou atenção a todos os meus alunos, senhora Duarte. Mas Tiago precisa de uma linguagem diferente. Ele precisa de aprender a viver no mundo real, respondeu. Fria. As pessoas não vão ter paciência para o compreender. Talvez, se o mundo falasse menos, ouvisse melhor, disse eu, quase num murmúrio. Por um momento, o silêncio entre nós foi denso. Ela desviou o olhar e disse apenas: não o deixe sonhar demasiado. Ele já sofreu o suficiente. E saiu, deixando o perfume caro misturado ao cheiro a giz e umidade. Depois disso, Tiago ficou estranho. Durante dias, evitava-me. Não queria aprender, não queria olhar para mim. Senti que algo o magoava, mas não sabia o que. Até que numa manhã cinzenta, encontrou-o no recreio, sozinho, a rasgar os desenhos que fazíamos juntos. Aproximei-me e perguntei, com gestos, por quê? Ele virou o rosto. No chão, as folhas molhadas colavam-se à lama. Peguei numa delas, era um desenho de duas mãos juntas, uma grande e uma pequena, com a palavra amigo por baixo. Fiquei ali, ajoelhado, com a chuva querme nos ombros, sem saber como chegar até ele. Nessa noite, escrevi-lhe uma carta curta, simples, com as palavras que ele já conhecia. Eu gosto de ensinar-te. Tu és especial. As tuas mãos falam melhor do que muitas vozes. Amanhã, quero voltar a ouvir o teu silêncio. Dobrei o papel e doxá-o no seu caderno antes de ir para casa. No dia seguinte, quando cheguei, encontrei o papel sobre a minha mesa. No verso, Tiago tinha desenhado um coração e o gesto para obrigado. Senti um nó na garganta e percebi que o silêncio às vezes é a forma mais pura de amor. Com o tempo, fomos criando rotinas. Ele ajudava-me a arrumar a sala, a apagar o quadro. Às vezes, íamos até o campo atrás da escola, onde havia um velho carvalho. Ali, ensinava-lhe os gestos para a árvore, vento, céu. Ele ensinava-me outros, os que inventava. Um dia, apontou para o horizonte e fez um gesto que não encontrei em nenhum livro, um movimento lento das mãos, como quem fecha um círculo à volta do peito. Escreveu no chão, com um pauzinho. Casa. E depois, apontou para mim. Não soube o que responder. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, alguém me tivesse chamado casa. As semanas transformaram-se em meses. O inverno trouxe frio e chuva, mas também uma nova serenidade. A escola já não era apenas o meu refúgio, era o meu recomeço. Os pais dos alunos começaram a cumprimentar-me na rua, e até a diretora abrandou o tom ríspido. Mas Helena Duarte. Helena permanecia uma sombra que surgia de vez em quando, sempre apressada, sempre distante. Eu observava menos-a de longe, sem entender porquê, e cada vez que o seu carro preto parava à porta da escola, sentia um aperto inexplicável. Talvez fosse apenas medo, o medo de que o mundo que eu estava a reconstruir pudesse ruir outra vez. Um dia, Tiago não apareceu. Esperei até ao fim da manhã. A diretora informou-me de que ele estava doente. Senti uma preocupação que me surpreendeu. À tarde passei pela aldeia, e sem perceber como, os meus passos lavaram-me até o portão da Quinta Duarte. Era uma propriedade grande,
com muros altos e árvores antigas. Toquei a campainha, preparado para recuar se alguém me atendesse com frieza. Mas foi Tiago quem abriu, pálido, enrolado num cobertor. Sorriu quando me viu. Atrás dele, uma empregada apareceu, hesitante. A senhora não está em casa, disse, mas o menino fala de si todos os dias. Entreguei-lhe um pequeno livro de histórias ilustradas, com notas que escrevi à margem para que ele pudesse entender os gestos. Ele pegou no livro e fez o sinal para amigo. Respondi com um mesmo gesto. Depois, virei-me para sair, antes que Helena regressasse e me julgasse intrometido. Mas, quando cheguei ao portão, ouvi passos apressados. Era ela. Parou a alguns metros, com um olhar frio, mas cansado. Veio ver o meu filho. Sim, está doente. E achei que não precisa de preocupar-se. Ele tem tudo o que precisa. Olhei-a e respondi: tudo, menos alguém que o ouça. Ela não disse nada. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, como se ali houvesse uma verdade antiga, ainda por revelar. Voltei para casa, com o coração dividido entre culpa e ternura. A chuva caiu durante toda a noite, e deitado na cama, ouvi o vento bater nas janelas, como vozes distantes. Pensei em Tiago no resto para casa, e percebi que, de alguma forma, eu também lhe pertencia. Mas uma parte de mim sabia que aquele laço, tão puro, tão improvável, estava prestes a ser posto à prova. Há lugares onde o silêncio é mais perigoso do que o barulho. A nossa vila era assim, pequena, antiga, cercada por colinas e fofocas. Nada acontecia sem que todos soubessem menos, e nada se sabia sem que alguém acrescentasse um toque de veneno durante meses. Eu vivi na ilusão de que podia simplesmente ensinar, cuidar do jardim da escola, e construir um pequeno refúgio com Tiago, longe das dores que o mundo carrega. Mas o mundo, ele nunca deixa que a paz dure muito. Tudo começou com um olhar atravessado. Depois, com uma frase dita no mercado, aquele novo professor passa tempo demais com um filho da patroa. No início, ignorei. Achava que era apenas curiosidade. Mas em lugares pequenos, a curiosidade é uma semente que cresce rápido e dá frutos amargos. Um dia, enquanto eu regava as flores no pátio, ouvi duas mães a conversarem perto do portão. Dizem que ele vai à casa da senhora Duarte, pois eu ouvi que ela o defende na escola, que até fala dele com ternura. Ternura? Uma viúva rica e um professor pobre? Só pode ser interesse. As palavras chegaram até mim como pedras. Fingindo que não ouvia, continuei a trabalhar. Mas o coração latejava como se cada sílaba fosse uma acusação. Tiago percebeu a minha inquietação. Fez o gesto para triste. Eu hesitei, mas acenei afirmativamente. Ele aproximou-se e, com as mãos pequenas, fez o gesto para amizade. E depois, escreveu: amigos não ouvem o que os outros dizem. Sorri. E tentei acreditar. Mas os rumores cresceram. Começaram a dizer que eu só estava na escola porque Helena me protegia. Que o meu interesse por Tiago era uma forma de me aproximar dela. E numa manhã fria, a diretora chamou-me outra vez ao gabinete. Professor Manuel, precisamos conversar. A voz dela estava tensa, quase constrangida. Há comentários. E não posso ignorar. Comentários. Comentários? Perguntei, já sabendo a resposta. Sobre a sua relação com a senhora Duarte e o filho dela. Dizem que há proximidade demais. Fechei os olhos por um instante, tentando conter a raiva e o cansaço. Diretora, o que há é respeito e cuidado, nada mais. Eu acredito em si, disse ela, mas sabe como são as pessoas. E a senhora Duarte tem nome a zelar. Saí dali com a alma esmagada. Durante anos, eu tinha tentado viver de forma simples, discreta, e agora, quando finalmente sentia que o destino me dava uma segunda chance, o mundo voltava a tester-me. Naquela tarde, Helena apareceu na escola. Pedi que conversássemos a sós, na sala bácia. Ela percebeu logo que algo estava errado. Disseram-me que há boatos. Começou sobre Sim, e parecem estar a espalhar-se. Ela suspirou, apoiando-se na mesa. Na vila, um simples olhar vira escândalo. Mas não se preocupe, Manuel. Eu não dou ouvidos a gente vazia. Mas deviam dar ouvidos ao Tiago. Ele sente tudo. Ele nota. Atenção. Ela baixou o olhar. É por isso que precisamos
Manter distância? Aquela frase cortou-me como faca. Distância depois de tudo o que tínhamos construído nos dias seguintes. Helena deixou de aparecer. Tiago vinha sozinho, mais calado do que nunca. O sorriso dele desapareceu. E o silêncio, menos aquele silêncio bonito que antes nos unia, agora parecia uma parede fria. Uma manhã, ele deixou um papel sobre a minha mesa. A mãe disse que não posso vir depois da aula. Disse que é melhor esquecer. Segurei o papel nas mãos tremendo. Não sabia se devia chorar ou gritar. O menino que me chamara a casa agora era proibido de me ver. Nessa noite, não consegui dormir. O vento soprava do norte, uivando pelas frestas da janela. Peguei o caderno antigo, onde escrevi os meus pensamentos, e deixei ali uma frase. Quando o mundo não entende a pureza, transforma menos-a em pecado. No dia seguinte, decidi ir à Quinta Duarte. O portão estava fechado. A empregada disse que Helena não queria receber visitas. Mas quando me virei para ir embora, ouvi uma voz infantil chamar meu nome. Um sussurro vindo da janela do andar de cima. Tiago acenava, desesperado, com um caderno na mão. Levantou-o, mostrando uma única palavra. Ajuda. O coração disparou. Mas antes que eu pudesse reagir, uma sombra apareceu atrás dele, menos a mãe, puxando-o para dentro e fechando a cortina. Voltei para casa com o peito em chamas. Algo estava errado. Mais do que boatos, mais do que desconfiança. Havia medo no olhar de Helena. E o medo, eu sabia bem, é o sinal de que a verdade está prestes a vir à tona. Na vila, os comentários tornarem-se acusações veladas. O padre, com quem eu costumava trocar cumprimentos, passou a evitar-me. As mães começaram a buscar os filhos mais cedo, e um comerciante, a quem eu comprava pão todas as manhãs, disse-me: o senhor devia ter cuidado. As mulheres ricas da vila não perdoam quem as faz corar. Foi a gota d'água. Voltei para casa, sentei-me na cama e chorei em silêncio. Chorei pelo que era injusto, pelo que estava fora do meu controle. Mas também chorei por medo. Menos medo de perder outra vez tudo o que começava a amar. Na manhã seguinte, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à máquina. A verdade sobre Helena Duarte não é o que parece. Olhei aquela folha por longos minutos, o coração a bater rápido. E ali percebi que o destino voltava a mover as suas peças. Eu não sabia quem me observava, nem por quê. Mas algo me dizia que aquela vila escondia segredos mais antigos do que as paredes das suas casas. E que Tiago, menos aquele menino de olhos calados, estava no centro de tudo. A primeira vez que percebi que já não tinha controle sobre a minha própria história foi numa manhã de nevoeiro. A escola ainda dormia sob a bruma, e mesmo os sinos da igreja pareciam hesitar antes de tocar. Quando cheguei, encontrei a diretora à porta, braços cruzados, rosto pálido. O senhor precisa vir comigo, professor Manuel. O tom era frio, mas tremia. Acompanhei-a até ao gabinete. Lá dentro, havia dois homens que nunca tinha visto. Um deles vestia terno cinzento. O outro usava o uniforme da polícia local. Professor Manel Silva? Perguntou o de terno, abrindo uma pasta. Sim. O senhor está sendo investigado por comportamento inapropriado em relação ao menor, Tiago Duarte. O chão desapareceu debaixo de mim. Não senti raiva, nem vergonha, menos apenas um vazio. Como se todas as vozes do mundo tivessem sido arrancadas do ar. Isso é um engano, consegui dizer. Nunca, jamais. Mas o homem já notava qualquer coisa. O outro aproximou-se. Vai precisar nos acompanhar até a delegacia, para prestar depoimento. Saí da escola, entre olhares que não esquecerei. Os alunos calados, as mães cochichando. Os homens do mercado a seguir-me, com olhos de julgamento. Tiago não estava lá. E de repente, percebi que a ausência dele doía mais do que todas as acusações. Na delegacia, o ar cheirava a poeira e papel velho. Responderam-me perguntas longas, repetitivas, formuladas de modo a me fazer tropeçar. Quando esteve na casa da senhora Duarte? O que fazia sozinho com o menino, depois das aulas? Por que o menino o chamava de pai? Expliquei cada detalhe, com a calma de quem já viveu injustiças antes. Mas cada palavra parecia alimentar a dúvida deles. Horas depois, liberaram-me. Disseram que seria convocado novamente, pois havia testemunhos. Quando saí, o sol já se punha menos, e nunca o vi tão frio. Voltei à minha pequena casa, onde o vento fazia ranger as tábuas. Sentei-me, olhei para as mãos, e percebi como tremiam.
Era como se pela primeira vez as minhas próprias mãos me parecessem culpadas. Naquela noite, não dormi. Lá fora, a vila murmurava. Podia sentir o rumor atravessar as paredes, o professor, o menino, a mãe rica. Palavras soltas que me perseguiam como espectros. Dias depois, fui chamado ao tribunal local, um prédio antigo, de janelas altas, onde até o silêncio parecia julgar. Helena estava lá, sentada na primeira fila, olhou-me rapidamente. Depois desviou o olhar. Havia algo nos seus olhos menos medo, mas também cansaço. O juiz era um homem velho, de voz grave e impassível. Leu as acusações como quem lê um ritual antigo. Disse que eu fora visto, abraçando um menor em local isolado, que mantinha visitas à residência Duarte sem autorização, e que influenciava emocionalmente a criança de maneira inapropriada. Quis gritar, mas o grito morreu antes de chegar à garganta. Em vez disso, olhei para Tiago, sentado ao lado de um advogado estranho. O menino mantinha as mãos presas ao colo, os olhos marejados. Tentei fazer um gesto, o gesto para amizade. Ele, esse, tu, e baixou o olhar. Foi assim que percebi que a verdade, às vezes, é mais pesada para quem a carrega do que para quem a enfrenta. Helena foi chamada a depor. Levantou-se, impecável como sempre. O juiz perguntou-lhe se confirmava as visitas. Sim, confirmo. E tinha conhecimento de que o professor passava tempo com o seu filho a sós? Sim, tinha. A senhora consentiu essas interações? Ela hesitou, olhou para mim, por um instante. O tempo parou. Depois respondeu. Num fio de voz, consentê. Um murmúrio correu pela sala. O juiz bateu com o martelo, pedindo ordem. Mas as palavras dela pairavam no ar, como fumaça menos consente. Depois, veio a parte mais cruel. As testemunhas, primeiro, a mãe de um aluno. Falou com indignação, mas os olhos brilhavam de satisfação. Ele sempre dava mais atenção ao menino Tiago. Era visível. Alguma vez viu algo inapropriado? Perguntou o juiz. Mas a forma como olhava o menino, como olhava, com ternura, risos contidos. A palavra ternura dita ali soava quase obscena. Outra testemunha foi o jardineiro da Quinta Duarte, o Momem Rude, de mãos calejadas. Viu o professor lá umas vezes, às vezes, à noite. E o que fazia? Falava com o menino no jardim. Esse vezes, riam, de cu, o sei, mas não parecia certo. O juiz fez anotações. Eu permaneci calado. Cada frase soava como uma martelada. Quando me chamaram para falar, respirei fundo. Sou professor há mais de 30 anos. Ensinava o menino a comunicar-se. Ele é surdo. O que há de impróprio em ensinar alguém a falar com as mãos? O juiz observou-me com atenção. Não é o ensino que está em causa, senhor Manuel. É o vínculo emocional. Vínculo emocional. Como se amar alguém inocentemente fosse um crime. Helena pediu para voltar a falar. Meritíssimo, disse. O professor foi a única pessoa que conseguiu fazer o meu filho sorrir. O promotor interrompeu. Ou seja, havia laço afetivo. Sim, respondeu ela, firme, mas não o tipo de laço que insinuam. A audiência foi adiada para o dia seguinte. Saí dali exausto, mas com uma certeza, alguém estava por trás daquilo. Alguém que queria destruir não só a mim, mas também a reputação dela, nessa noite. Um bilhete foi deixado debaixo da minha porta, sem assinatura. Pare de procurar. O silêncio é a sua única defesa. A vila adormecia cedo, mas eu fiquei acordado até o amanhecer. Lá fora, o galo cantou como se anunciasse não o dia, mas o fim de uma era. De manhã, antes da nova sessão, recebi uma visita inesperada. A diretora da escola entrou. Nervosa. Manuel? Eu. Preciso dizer-lhe algo. O quê? Foi o padre quem começou os rumores. Disse a Helena que o senhor era perigoso. O padre? Ele foi confessor do marido dela. Há coisas que ele sabe, ou pensa saber o nome do marido. Um homem de negócios que morrer em circunstâncias nunca esclarecidas, sempre pairou como sombra sobre a vila. E se a raiz de tudo estivesse lá, no tribunal, o clima era mais pesado. O padre foi chamado a depor. Subiu ao estrado com o crucifixo pendendo no peito e o olhar frio. Conhecia o professor Manuel? Perguntou o juiz. Superficialmente, mas sempre o considerei.
inquietante porque vi nele o mesmo olhar de compaixão que o falecido Sr. Duarte tinha por pessoas que depois o traíram. A sala silenciou. Era uma acusação disfarçada de lembrança. Helena empalideceu. Eu mantive-me imóvel. O padre prosseguiu. Soube que o professor visitava a casa da viúva à noite, que passavam horas no jardim. Isso causava escândalo. E um escândalo é pecado, mesmo quando não há culpa. Então, o senhor confirma que espalhou esses comentários? Perguntou o advogado de defesa. Eu alertei, por caridade. A palavra caridade soou como uma blasfêmia. Quando o padre desceu do estrado, olhou-me com um sorriso discreto, e eu percebi. Ele queria algo, mas... Ao fim da sessão, Helena aproximou-se de mim discretamente. No corredor, Manuel, o padre sabe sobre o meu marido. Ele está a usar isso contra mim. Que ele sabe? Ela hesitou. Olhou para os lados e sussurrou. Que Tiago. Talvez não seja filho dele. As palavras dela caíram como trovões. De repente tudo começou a fazer sentido. O medo, o isolamento, a culpa. Alguém queria calá-la. E eu era o instrumento perfeito para isso. Fiquei parado no meio do corredor, o coração a martelar. O mundo à minha volta parecia girar em silêncio. O caso deixara de ser apenas sobre mim. Era sobre o que a vila se recusava a admitir. A hipocrisia de quem vive de aparências. E, sem perceber, eu tornara meu espelho, onde todos viam os próprios pecados refletidos. A sala do tribunal parecia menor do que eu imaginava. Talvez porque o ar ali dentro fosse pesado demais para caber em paredes tão estreitas. Os bancos de madeira rangiam a cada movimento, e o murmúrio das vozes da vila soava como uma maré distante, uma maré de olhos que julgavam antes mesmo de ouvir. O juiz, um homem de rosto pálido e olhar cansado, ajeitava os papéis na mesa. À esquerda, Helena estava sentada, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o olhar fixo num ponto qualquer do chão. À direita, atrás de mim, meia dúzia de curiosos, rostos conhecidos da vila, pessoas com quem já tinha partilhado pão e silêncio. Agora, eram juízes invisíveis. O advogado designado pelo tribunal tentou sorrir-me, mas o sorriso morreu antes de nascer. Não havia muito o que dizer. As palavras estavam todas contra mim. O promotor levantou-se, teatral. Falava com um fervor ensaiado, descrevendo-me como um homem de intenções obscuras, que usava a confiança de uma criança para algo mais. Cada frase parecia uma punhalada. Helena, imóvel, não reagia. Tiago não estava ali. O juiz tinha decidido pupalou a exposição. Mas o seu silêncio fazia-se sentir, como um eco que preenchia cada pausa. O arguido Manuel Ferreira, dizia o promotor, menos aproveitou-se da sua posição de educador para criar um laço impróprio. Há testemunhos de vizinhos. Há rumores persistentes. Rumores, interrompeu o meu advogado, sem convicção. Rumores nascem de factos, replicou o promotor, com um meio sorriso. E, neste caso, de uma proximidade fora do comum entre um homem solitário e o filho de uma mulher poderosa. As palavras homem solitário soaram como uma sentença antecipada. Eu permaneci calado, não por medo, mas porque aprendi que o silêncio às vezes é a única resposta digna. Falar seria alimentar a lama. Quando o juiz me deu a palavra, limitei-me a dizer: o que fiz foi ensinar o menino a comunicar. Só isso. O juiz inclinou-se um pouco. E acha que é só isso que o trouxe aqui? Acho que é o medo. O medo das pessoas que não compreendem o que é o silêncio. Helena levantou o olhar. Pela primeira vez, os nossos olhos encontraram-se, e nesse olhar havia tormenta. Quis acreditar que ela me defendia dentro de si, mas não podia sabê-lo. O juiz suspirou. Determinou que Helena fosse ouvida. Ela levantou-se devagar, aproximando-se do centro da sala. O som dos seus saltos ecoou como gotas de chuva. Por um instante pareceu frágil. Uma mulher que não sabia mais onde se esconder. Senhora Duarte, disse o juiz. Confirma que o seu filho mantinha uma relação próxima com o professor Manuel Ferreira? Ela... E sim? Tu? Sim. E considera que essa relação foi imprópria? O silêncio durou longos segundos. Os murmúrios no fundo da sala cresceram. Helena fechou os olhos e respondeu. Não. A sala mergulhou num silêncio abrupto. O promotor ajeitou o paletó.
irritado. A senhora tem certeza do que está a dizer? Tenho. O professor Manuel tratou o meu filho com mais respeito do que muita gente que se dizia amiga da nossa família. Mas havia boatos, senhora Duarte. Ela virou-se para ele, a voz firme. Os boatos foram criados por quem não suporta ver carinho onde só conhece inveja. O juiz fez um gesto pedindo ordem. Mas já era tarde. A vila inteira comentava em sussurros. Helena continuou. O meu filho Tiago é surdo. Durante anos, ninguém o tentou compreender. Até que esse homem menos ela apontou para mim, menos lhe ensinou o que é ser ouvido mesmo sem som. E isso não é crime. É humanidade. O promotor tentou recuperar o controle, mas as palavras dela haviam mudado o ar da sala. Ainda assim, ele insistiu. A senhora fala de humanidade, mas o que dizer das visitas do arguido à sua propriedade? Helena olhou o juiz. Depois a mim. Respirou fundo. Fundo. Convidei-o. Eu. Porque o meu filho só sorria quando ele estava por perto. O juiz anotou algo pensativo. Do lado de fora uma trovoada distante começou a ecoar, como se o céu participasse da audiência. Então a porta do tribunal abriu-se. Era Tiago, vestido com o uniforme da escola, entrou acompanhado pela diretora. A sala reagiu em murmúrios. Não pode estar aqui, protestou o promotor. Mas o juiz levantou a mão. Deixe-no. Tiago caminhou devagar até o centro da sala. Olhou para a mãe, depois para mim, e começou a falar com as mãos. Primeiro, fez o gesto para a mentira. Depois, tristeza. Em seguida, verdade. E por fim, pai. A diretora, emocionada, traduziu. Ele diz que mentiram sobre o Senhor. Que está triste. Que quer dizer a verdade. E que o vê como um pai. Ninguém respirava. Helena levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. O juiz demorou alguns segundos antes de falar. Está encerrada a sessão para a deliberação. Quando nos retiraram da sala, Tiago correu até mim e abraçou-me. Eu fiquei imóvel, sentindo o peso e a leveza daquele gesto. Naquele instante, percebi que, independentemente do veredicto, algo dentro de mim já estava limpo. Horas depois, voltamos à sala. O juiz leu o parecer, com voz pausada, face à ausência de provas concretas e ao testemunho direto das partes envolvidas. O tribunal declara o arguido Manuel Ferreira inocente de todas as acusações. O murmúrio da vila foi substituído por silêncio. Mas desta vez, era um silêncio diferente. O silêncio do reconhecimento. Tiago sorriu. Helena levantou-se, aproximou-se de mim e disse apenas: Obrigada. Saímos juntos do tribunal. A chuva começava a cair, fina, morna. Tiago abriu os braços, sentindo as gotas no rosto. E eu, olhando o céu, percebi que o som da chuva era a única linguagem que todos entendiam. A vila acordou diferente no dia seguinte. A chuva da noite anterior tinha lavado não só as ruas de pedra, mas também os restos do falatório que tanto me perseguiu. Mesmo assim, havia algo no ar, uma mistura de curiosidade e desconforto. Como se todos tentassem decidir se deviam pedir desculpa ou apenas fingir que nada aconteceu. Caminhei pela estrada estreita até a escola. O cheiro da terra molhada misturava-se com o de pão fresco vindo da padaria. Alguns vizinhos acenavam de forma tímida. Outros desviavam o olhar. Eu já não esperava nada deles. Ao chegar, encontrei Tiago à porta. Tinha um sorriso sereno, e nas mãos segurava uma pequena flor de papel, uma das que fazíamos nas nossas aulas de gestos. Ofereceu-me, sem dizer nada. Apenas o silêncio, o mesmo silêncio que nos uniu, bastou. Guardei a flor no bolso do casaco, e senti que ali dentro, no papel dobrado, estava um pedaço de paz. Durante as aulas, notei que as crianças olhavam para mim com um respeito novo. Talvez tivessem ouvido os pais a falar. Talvez apenas tivessem aprendido algo sobre coragem menos a minha, a de Tiago, ou a da mãe dele. Quando o toque do maiodeia soou, Helena apareceu à porta da sala. O coração apertou-me. Ainda não tinha falado com ela desde o julgamento. A sua presença, elegante e contida, trouxe um silêncio pesado. As crianças perceberam e saíram, uma a uma, até ficarmos sozinhos. Professor Manuel, começou ela, num tom baixo. Não sei por onde começar. Comece pelo que sente, respondi. Ela respirou fundo, olhando-me de um modo diferente, sem a armadura habitual. Sinto vergonha de quê? De ter acreditado
mesmo que por um instante, que as palavras deles podiam ser verdade. Aquela confissão doeu, mas também libertou. Todos temos medo, Helena, disse-lhe, e o medo faz-nos ouvir o que o coração não devia escutar. Ela assentiu, e por um momento pareceu mais leve. Tiago pergunta por si, todos os dias. Quer que volte a casa. Não seria adequado. Murmurei. As pessoas sempre vão falar, interrompeu ela. Mas eu já decidi que não vou viver para elas. O modo como disse, decidi soou como um ponto final e, ao mesmo tempo, um recomeço. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer com mais frequência. Trazia o filho, às vezes o almoço, outras vezes apenas um olhar demorado que dizia tudo o que as palavras não podiam. E pouco a pouco, a vida começou a recuperar o ritmo, um ritmo novo, mais silencioso, mas mais verdadeiro. Certa tarde, enquanto Tiago brincava no jardim da escola, Helena aproximou-se com um envelope. Encontrei isto entre as coisas do meu pai, disse. Talvez queira ler. O nome no canto era familiar. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta datada de quase 20 anos. O remetente: Antônio Ferreira menos o meu irmão. O coração parou por um instante. O seu pai conhecia o meu irmão? Helena acenou, lentamente. Trabalharam juntos numa construtora. O meu pai falava muito bem dele. Disse que era um homem honesto, mas que sofreu uma grande injustiça. As palavras ecoaram fundo. A história do meu irmão era um fantasma que eu evitava. Ele morrera acusado de fraude, embora eu sempre acreditasse que fora vítima de uma armadilha. E agora, anos depois, o destino parecia trazer-me de volta. A mesma sombra, menos só que de outro ângulo. Posso ficar com a carta? Perguntei. Perguntei? Claro. Mas a mais... Ela estendeu-me uma pequena caixa de madeira. Pertencia ao meu pai. Disse-me que se um dia encontrasse alguém com o apelido Ferreira, devia entregar-lhe. A caixa estava selada com cera antiga. Abri-a em casa, mais tarde, sob a luz amarelada da cozinha. Dentro, havia um caderno com anotações e recibos, e no fundo, uma fotografia desbotada. O meu irmão, Antônio, ao lado de um homem mais velho, o pai de Helena. Ambos sorriam. Atrás da fotografia, uma frase escrita à mão. Nem tudo o que é construído se vê. Fiquei a noite inteira a ler o caderno. E... quanto mais lia, mais percebia o escândalo que destruiu o meu irmão, fora provocado pela mesma empresa que, anos depois, tentara silenciar o pai de Helena. Um ciclo de injustiça. Um ciclo que agora, por algum motivo, parecia querer ser quebrado através de nós, dos filhos que restaram. Na manhã seguinte, levei o caderno até Helena. Ela leu em silêncio, as mãos trêmulas. O meu pai tentou avisar, mas não o deixaram. Disse, agora entendo por que sempre quis viver afastado. O seu pai e o meu irmão eram homens parecidos, respondi. Pagaram por acreditar em princípios que o mundo já tinha esquecido. Ficamos calados durante muito tempo. Tiago, do lado de fora, corria atrás de borboletas. A leveza dele contrastava com o peso do que descobríamos. E o que vai fazer com isso? Perguntou ela. Olhei para o horizonte, onde o céu se abria em tons de cinza e ouro. Ainda não sei. Mas talvez a justiça não precise de tribunal. Talvez precise apenas de testemunhas que não se calam. Helena Sorio. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Então somos duas testemunhas. Naquele instante, percebi que a história que começou com um mal-entendido e uma acusação estava a transformar-se em algo maior. Uma redenção partilhada. Uma tentativa de dar voz ao que foi silenciado menos nas palavras, na surdez e na alma. Nos dias que se seguiram, a vila parecia respirar mais devagar, como se as paredes antigas, as pedras das calçadas e até o vento tivessem ficado cansados de tanto segredo. Eu também. Mas havia em mim um propósito novo, não o de limpar o meu nome, mas o de entender por que o destino me empurrou de volta a essa terra, a essa gente, a essa história. Helena começou a visitar-me com mais frequência. Não era mais a mulher distante que chegava com perfume caro e passos decididos. Agora, trazia o cabelo solto, um casaco simples e um olhar que já não fugia do meu. Sentava-se à mesa da cozinha, enquanto Tiago desenhava ao nosso lado. E nesse silêncio partilhado, falávamos de tudo, do passado,
dos pais, do peso de ser justo no mundo que recompensa os dissimulados. Uma tarde, ela disse: há documentos na casa da Serra. Do? Meu pai. Nunca tive coragem de ir lá depois que ele morreu. Acha que ainda há algo lá? Se o meu pai guardou aquele caderno, deve haver mais. Ele nunca deixava as coisas pela metade. Decidimos ir juntos no fim de semana. A casa ficava num alto cercado por pinheiros. O portão estava enferrujado. O jardim coberto de folhas mortas. Tiago corria entre as sombras. Curioso. A chave ainda servia. Quando entramos, o cheiro a mofo e madeira antiga encheu o ar. E com ele, uma sensação estranha, como se cada parede guardasse um segredo na biblioteca. Helena começou a mexer nos livros. Eu examinei a secretária menos gavetas, cheias de papéis, contas, relatórios, até que encontrei uma pasta marcada com o logotipo da construtora que arruinara o meu irmão. Dentro, contratos e malhas impressos e uma carta inacabada. Antônio, sei que estão a preparar algo contra ti. Se caíres, vão atrás de mim também. Mas há coisas que não se compram. O sono tranquilo e a consciência limpa. Se não nos vermos mais, lembra-te menos a verdade demora. Mas chega. Assinei a carta com as iniciais RD. Ricardo Duarte. O pai dela. Mostrei-lhe o papel. Helena passou os dedos pelas letras. Devagar. Ele sabia. E tentou avisar, e ninguém o ouviu. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o vento bater nas janelas. O mundo parecia suspenso. Tiago, alheio, brincava com pedaços de madeira, montando algo que mais tarde percebi ser uma pequena ponte. Talvez devêssemos mostrar isto às autoridades, disse Helena, hesitante. Vai mexer com muita gente poderosa. Não me importo. Eu também não. Ela ergueu o olhar, e por um instante havia entre nós um pacto silencioso. A partir daquele momento, sabíamos que não podíamos mais voltar atrás. Nos dias seguintes, Helena reuniu tudo o que encontrou, e juntos, organizamos as provas num dossiê. Era uma tarefa lenta, quase ritual. Cada folha parecia pesar mais do que as outras, como se carregasse não apenas tinta, mas arrependimentos. Tiago observava-nos trabalhar. De vez em quando, fazia gestos, perguntando se estávamos tristes. Eu respondia: não, estamos a tentar consertar o mundo. Ele sorria e voltava a desenhar. Desenhava casas, árvores, pontes sempre no fim de semana. Fomos até a cidade vizinha. Entregar os documentos a um jornalista amigo do meu irmão, menos alguém que eu não via há décadas. Chamava-se Nuno. Era um homem envelhecido, mas com o mesmo olhar incisivo de antes. Quando leu a carta de Ricardo Duarte, levantou a cabeça. Isto é sério, Manuel. São provas de corrupção. Gente grande envolvida. Eu sei. E sabe o que acontece quando se mexe com eles? Sei. Mas alguém tem de o fazer. Ele pousou a mão sobre o meu ombro. Antônio ficaria orgulhoso. Voltamos para a vila em silêncio. O céu, carregado, parecia prenunciar tempestade. Helena conduzia. Concentrada, Tiago dormia no banco de trás, com a cabeça encostada ao vidro. Sabe que isto pode mudar tudo, ela disse. Talvez nos odeiem ainda mais. O ódio é o preço da verdade. É o medo. O medo é o imposto da consciência. Ela sorriu de leve. Fala como o meu pai. Talvez porque o seu pai e o meu irmão acreditavam nas mesmas coisas. Senhor, eu apenas aprendi a não fugir mais. Os dias seguintes foram de tensão. A notícia saiu discretamente. Primeiro num pequeno portal, depois esparrucei pelas redes. Escândalo antigo, exposto menos construtora, envolvida em esquema de corrupção. Nomes voltaram à tona. E entre eles, os de Antônio Ferreira e Ricardo Duarte. Agora vistos sob outra luz. A vila, que antes sussurrava contra mim, agora murmurava de espanto. Alguns vieram pedir desculpa. Outros apenas desviavam o olhar, incapazes de lidar com o peso da própria culpa. Helena tornou-se alvo de olhares duplos, menos admiração e desprezo misturados. Mas ela andava ereta, serena, como quem finalmente carregava um fardo com sentido. Numa tarde, fomos chamados à escola. A diretora queria agradecer pessoalmente pelo que fizéramos. Tiago tinha preparado algo para apresentar no pátio. Diante dos colegas, o menino subiu ao pequeno palco improvisado. Na mão, segurava um cartaz com uma frase escrita em letras grandes.
nem tudo o que é construído se vê. Era a mesma frase da fotografia dos nossos pais. Depois, começou a fazer sinais com as mãos, lentos, firmes, cheios de emoção. Os colegas traduziam. A verdade fala no silêncio. O amor, também. E quando alguém acredita, o mundo ouve, mesmo sem som. Helena chorava. Eu ao lado dela, não consegui segurar as lágrimas. O silêncio que se seguiu foi o mais bonito de todos. À noite, ela apareceu em minha casa. Não trouxe palavras, apenas uma garrafa de vinho e aquele olhar cansado de quem sobreviveu ao próprio medo. Sentou-se no mesmo lugar de sempre. Durante minutos bebemos em silêncio. Sabe, Manuel, disse ela finalmente. Pensei que o mundo fosse só ruído, e o senhor mostrou-me que o silêncio também pode gritar. O silêncio não grita, corrigi com um sorriso. Ele sussurra. Mas quem precisa ouvir, ouve. Ela pousou o copo e olhou-me com uma ternura que dispensava explicações. Agora? Agora. Deixamos o tempo construir o que resta. Juntos. Juntos. Lá fora, o vento batia nas janelas, e o som distante da igreja marcava as horas. Tiago dormia tranquilo no quarto ao lado. O primeiro sono em muito tempo sem medo, sem rumores, sem injustiça. Peguei na flor de papel, que ele me dera no início de tudo. Ainda estava no bolso do casaco. Coloquei-a sobre a mesa, ao lado do copo de Helena. A bela trêmea projetando sombras dançantes nas paredes. E nesse instante, percebi. A história não era sobre culpa, nem mesmo sobre perdão. Era sobre reconhecer, no eco do silêncio, aquilo que o barulho do mundo sempre tentou calar menos a humanidade. Depois do julgamento, o silêncio voltou a pairar sobre a aldeia como uma névoa espessa. Era um silêncio diferente daquele que me acompanhara nos dias de solidão. Este carregava peso, rumor e memória. As pessoas já não falavam de mim com a mesma ferocidade, mas também não me olhavam da mesma forma. Havia algo nos olhos delas, talvez vergonha, talvez curiosidade, que me fazia baixar os meus cada vez que cruzava alguém. No caminho de terra batida, que levava à praça, Helena desaparecera durante algumas semanas. Soube, através de Tiago, que tinha ido ao porto resolver assuntos com os advogados e tentar reorganizar a vida depois de tudo o que se passara. O miúdo vinha visitar-me, quase todos os dias. Não falava como sempre, mas os gestos dele diziam mais do que 1000 palavras. Às vezes, sentávamos-nos no banco de madeira à sombra da nogueira e ficávamos apenas a ouvir o som do vento nas folhas. Eu ensinava-lhe novos sinais, e ele ensinava-me, sem querer, o que era a pureza da presença. Nos dias em que chovia, recolhíamos-nos na pequena casa que eu arrendara depois de sair da propriedade. Não era grande coisa. Uma sala, um quarto, uma lareira antiga e uma mesa de madeira gasta que parecia ter vivido mais do que todos nós. Mas era suficiente. Depois de tudo, aprendi que o suficiente é um luxo que poucos reconhecem. À noite, eu escrevia, não cartas, nem histórias menos. Apenas pensamentos soltos, tentativas de entender o que tinha acontecido. Escrevia sobre a confiança e o que ela faz quando é quebrada. Escrevia sobre o medo e sobre a coragem de continuar, mesmo quando o mundo parece virar as costas. Escrevia sobre Tiago, sobre a forma como aquele rapaz de olhos quietos conseguira resgatar algo em mim que eu pensava estar morto há muito tempo. Um dia, recebi uma carta de Helena. O envelope era simples, sem remetente. Reconheci a caligrafia firme e contida, igual à voz que ela usava quando precisava de se proteger. A carta dizia pouco, mas o suficiente. Manuel, o tempo é uma coisa estranha. Às vezes, passa depressa demais. Outras, parece parar quando mais precisamos que ande. Quero agradecer-te por não teres desistido de Tiago e, de certa forma, de mim. Vou regressar em breve. Há muito por arrumar, dentro e fora desta casa. Espero que ainda estejas por perto. Dobrei a carta devagar e fiquei a olhar para a chama da lareira. Era curioso. Depois de tudo, não senti euforia nem tristeza. Apenas uma calma profunda, como se pela primeira vez não houvesse nada para provar a ninguém. Helena voltou 2 dias depois. Lembro-me de vê-la aproximar-se pelo caminho, vestida de cores neutras, o cabelo preso, o rosto cansado. Parou diante de mim e, por alguns segundos, não dissemos nada. Tiago correu até ela e abraçou-a com força. Ela baixou-se, segurou-lhe o rosto entre as mãos e chorou em silêncio. Ele tem saudades tuas? Disse-lhe eu. Finalmente, num tom baixo, ela sentiu. E eu dele? E
Fez uma pausa, respirando fundo. De ti também, aquelas palavras, ditas com simplicidade, bastaram. Não era confissão, nem promessa, apenas verdade. Passamos as semanas seguintes a reconstruir o jardim da casa. As flores tinham murchado, durante o tempo em que tudo esteve suspenso. Tiago e eu cuidávamos das raízes, e Helena tratava das cores. Cada planta parecia crescer em sintonia com o que se curava dentro de nós. Não falávamos muito, era como se as palavras fossem inúteis, quando o essencial estava a acontecer no silêncio. Certa tarde, Helena contou-me algo que nunca tinha dito. Estávamos junto ao lago, onde Tiago costumava atirar pedrinhas. O sol descia devagar, pintando a água de tons dourados, sabes? Manuel, Tiago, não nasceu surdo. A voz dela tremia. Foi um acidente. Um som demasiado alto. Uma explosão numa obra perto de casa. E depois, o silêncio. Desde então, ele fechou-se e eu também olhei para ela. Não havia julgamento, apenas compreensão. O silêncio é uma forma de defesa, Helena. Mas também pode ser um refúgio. Tiago encontrou o dele. E tu? Ela sorriu com tristeza. Eu perdi o meu, até te encontrar. Não soube o que responder. Limitei-me a pousar a mão sobre a dela. O gesto bastou. Nos dias que se seguiram, percebi que Helena carregava ainda culpas antigas, feridas que não cicatrizavam com o tempo. O processo judicial deixara marcas. A aldeia, embora mais calma, ainda murmurava. Alguns viam nela a mulher poderosa que enfrentara tudo. Outros, a mãe que quase perdera o filho. Em ambos os casos, havia solidão. Uma noite, convidou-me para jantar na casa grande. Era a primeira vez que voltava lá desde o julgamento. O ar estava carregado de memórias, mas também de uma estranha serenidade. Helena preparara uma refeição simples. Sopa de legumes, pão quente e vinho tinto. Nunca pensei voltar a sentar-me aqui contigo, disse ela, servindo-me o copo. Durante semanas. Teme que nunca mais te visse. Estou aqui, respondi. Sim, e isso muda tudo. Jantamos quase em silêncio. Lá fora, o vento fazia dançar as cortinas. No fim, ela levantou-se, aproximou-se de mim e pousou a mão no meu ombro. Fica esta noite. Não era um pedido, nem uma insinuação. Era uma forma de dizer, não vás embora outra vez. Fiquei. Essa noite foi diferente. Não houve gestos impulsivos, nem promessas. Apenas dois seres humanos a partilhar o mesmo espaço, o mesmo cansaço e uma vontade comum de recomeçar. Tiago dormia no andar de cima. O relógio marcava as horas devagar, como se o tempo, enfim, estivesse do nosso lado. Nos dias seguintes, comecei a ajudar Helena a reorganizar os negócios. A propriedade precisava de cuidados. Os campos tinham sido abandonados durante meses. A aldeia, curiosamente, começou a aproximar-se de novo. Gente que antes me virava a cara, agora vinha oferecer ajuda, ou pelo menos palavras de reconhecimento. Não era esquecimento, era respeito conquistado à força da verdade. Helena voltou a sorrir com mais frequência. Tiago, por sua vez, começou a tentar emitir sons. Pequenos murmúrios quase imperceptíveis, mas cheios de significado. A primeira vez que o ouvi, senti um nó na garganta. Ele olhou para mim hesitante, e eu acenei devagar mostrando-lhe que estava tudo bem. Às vezes, pensava no destino, se ele realmente existia, ou se era apenas o nome que dávamos às consequências das nossas escolhas. Eu, um homem que confiou demais, tinha aprendido que confiar não é fraqueza, menos é coragem. Mesmo quando o mundo parece ruir. O verão chegou. O jardim floresceu novamente. Helena organizou uma pequena festa para agradecer aos trabalhadores que tinham voltado à quinta. Havia música, risos e cheiro a comida boa. Eu mantive-me um pouco afastado, observando. Tiago dançava de forma desajeitada, mas livre. Enquanto Helena o olhava com ternura, ela veio até mim e perguntou: Estás feliz, Manuel? Demorei a responder. Acho que sim, pela primeira vez em muito tempo. Ela sorriu. Então, é um bom começo. Naquela noite, depois que todos se foram, caminhamos juntos até o lago. O reflexo da lua na água parecia mais brilhante do que nunca. Helena pegou na minha mão e disse: Às vezes, o destino não nos devolve o que perdemos, mas dá-nos algo novo. Algo que faz sentido, mesmo que não compreendamos logo. Assenti. Talvez o recomeço não seja voltar ao que era, mas aceitar o que é. Ficamos ali, em silêncio.
a ouvir o som distante dos grilos e o murmúrio da água. Pela primeira vez, senti que o silêncio não era vazio, era paz. O outono chegou cedo naquele ano. As manhãs tornaram-se frias, e a neblina que cobria os campos dava à aldeia um ar de mistério antigo. Eu acordava antes do sol nascer, como sempre, e caminhava até ao pomar. O chão estava coberto de folhas douradas, e o cheiro da terra molhada misturava-se ao som distante do galo. Havia algo de sagrado naquela rotina, menos o simples ato de estar vivo, de sentir o vento e de agradecer o silêncio. Tiago costumava aparecer logo depois, ainda sonolento, com o cabelo despenteado e o mesmo sorriso tímido de sempre. Trazia consigo um pequeno caderno onde desenhava as coisas que via: árvores, pássaros, rostos. Um dia mostrou-me um desenho de nós dois a trabalhar juntos. Cima. Escreveu menos com as letras tremidas, menos a palavra família. Guardei aquele desenho como quem guarda um pedaço de céu. Helena voltara a dirigir os negócios com calma e sabedoria. Já não era a mulher, tensa e distante de antes. Parecia mais leve, mais presente. Às vezes vinha ajudar-nos no pomar. Outras, ficava a observar, com aquele olhar de quem finalmente aprendeu que a vida não se controla menos. Apenas se vive. Os meses passaram assim, numa tranquilidade que me parecia quase real. Eu sabia que o tempo não apaga as feridas, mas também aprendi que ele pode transformá-las em cicatrizes bonitas, daquelas que lembram onde estivemos, mas não dói mais. Uma tarde, enquanto colhíamos as últimas maçãs da temporada, Helena aproximou-se e disse: "Sabes o que me lembrei hoje? Do dia em que te vi, pela primeira vez, naquele portão. Tinhas um ar cansado, desconfiado, e mesmo assim, havia em ti uma paz que me desarmou. Sorri, e tu tinhas um olhar que escondia mais perguntas do que respostas." Ela riu-se. "Talvez continuemos assim. Talvez, mas agora as perguntas já não me assustam." O silêncio que se seguiu não era incômodo. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já se perdoaram. À noite, Helena convidou alguns amigos da aldeia para jantar. Foi a primeira vez que vi a casa cheia, desde que tudo acontecera. As vozes misturavam-se com risos, e o aroma da comida invadia cada canto. Tiago correu de um lado para o outro, mostrando os desenhos dele aos convidados. E eu fiquei ali, encostado à parede, observando como a vida tinha voltado a entrar naquela casa. Quando os convidados se foram, Helena e eu ficamos a arrumar a mesa. A luz suave das velas tremeluzia sobre a toalha. "Lembras-te do que disseste no julgamento?" perguntou ela, de repente. "Que não há justiça mais forte do que a verdade dita em silêncio." Assenti, ainda acredito nisso. Eu também. Ela fez uma pausa, e acho que foi o silêncio de Tiago que nos salvou a todos. Olhei para o teto, onde o som leve do vento fazia ranger a madeira. Às vezes, o silêncio é a forma mais pura de amor. Helena sorriu. E nesse momento, percebi que já não havia medo entre nós. Apenas o entendimento tranquilo, nascido da dor e moldado pela esperança. Na manhã seguinte, Helena chamou-me ao escritório. Sobre a mesa, estavam alguns papéis. "São documentos da quinta", menos explicou. "Quero que fiques oficialmente responsável pelo pomar e pela jardinagem. Tiago adora trabalhar contigo. E, bem, a verdade é que isto só faz sentido se partilharmos." Fiquei sem palavras. "Helena, eu não posso aceitar." "Podes, sim." Ela interrompeu-me com um sorriso sereno. "Confia." Aquela palavra menos confia. Menos soou dentro de mim como um eco antigo. Mas agora, não doía. Era um convite, não uma lembrança amarga. Respirei fundo e aceitei. A partir desse dia, a quinta ganhou outro ritmo. Eu já não era apenas o jardineiro. Era parte viva daquele lugar. Tiago crescia rápido, e cada dia descobria novas formas de se expressar. Começou a tocar violino. Primeiro, timidamente. Depois, com confiança. O som do instrumento, leve e trêmulo, enchia as tardes de música. Helena dizia que era a voz que o destino lhe devolvera. Certa vez, enquanto o ouvia tocar, pensei em tudo o que tinha acontecido. A traição, a humilhação, o julgamento, a solidão. E percebi que cada uma dessas coisas, por mais dolorosa que fosse, me tinha trazido até ali. A vida afinal não se mede pelo que perdemos, mas pelo que escolhemos salvar de nós mesmos. Um dia, Tiago apareceu com algo nas mãos. Era um envelope antigo, amarelado. "Encontrei isto no sótão", disse, em gestos. "Acho que é teu."
Abri o envelope e reconheci imediatamente a letra do meu pai. Era uma carta que nunca tinha lido. Dentro, ele escrevia sobre a terra, sobre o trabalho e sobre a confiança, menos essa palavra que sempre me acompanhara, como uma bênção e uma maldição. Filho, a terra ensina-nos duas coisas: paciência e fé. Quando confiares em alguém, lembra-te que a confiança é como a semente. Nem sempre germina, mas quando o faz, alimenta o mundo. Fechei os olhos. Lágrimas silenciosas caíram, mas não de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de aceitação. Aquele velho ensinamento finalmente fazia sentido. Nos dias seguintes, comecei a escrever de novo. Desta vez, não eram pensamentos soltos, mas uma história, menos a minha história. Queria deixar algo para Tiago, algo que lhe lembrasse que a vida, mesmo quando nos derruba, também nos oferece novos caminhos. Helena incentivava-me. Dizia que eu devia publicar. Eu apenas sorria. Não escrevia por fama nem por justiça. Escrevia por paz. O inverno aproximava-se. As folhas caíam e o pomar preparava-se para o descanso. Uma manhã, Tiago veio ter comigo e apontou para o céu. Bandos de aves migratórias voavam em formação. Ele fez um gesto que eu já conhecia bem menos, o gesto de voar. Sim, menos, disse eu, sorrindo. É tempo de partir e de voltar, sempre. Helena juntou-se a nós. Ficamos ali, os três, a observar o voo. O vento era frio, mas o coração estava quente. Nos dias que se seguiram, a aldeia preparou a festa da colheita. Era a tradição antiga, celebrada com danças, vinho e música. Este ano, Helena insistiu para que Tiago tocasse violino em público pela primeira vez. Ele hesitou, mas acabou por aceitar. A noite da festa foi mágica. As luzes penduradas entre as árvores davam ao jardim um brilho suave. As pessoas sorriram, conversaram, e pela primeira vez, desde há muito, ninguém olhou para mim com desconfiança. Quando Tiago subiu ao pequeno palco improvisado, o silêncio caiu sobre todos. Ele respirou fundo e começou a tocar. As notas eram simples, mas cheias de alma. Cada som parecia contar um pedaço da nossa história, menos a dor, o medo, a queda e depois, o recomeço. Quando terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Helena chorava. Eu também. Depois da festa, caminhamos juntos até ao lago. O reflexo das luzes na água lembrava estrelas caídas. Tiago correu à frente, rindo, e Helena ficou ao meu lado. Conseguimos, Manuel, disse ela, em voz baixa. Contra tudo conseguimos. Olhei e respondi. Não sei se foi força ou destino, mas sei que valeu a pena. Ela pousou a cabeça no meu ombro. O som da água, o vento nas árvores, o riso distante de Tiago, tudo se misturava numa melodia perfeita. E, ali, percebi que o silêncio que tanto temera um dia tinha se transformado no meu lar. A vida não nos devolve sempre o que perdemos, mas às vezes dá-nos algo melhor, menos algo que não esperávamos, mas que precisávamos. E assim, enquanto a noite se fechava sobre nós, soube que a colheita final não era de frutos nem de flores, mas de paz. A última colheita, menos aquela que chega quando já não queremos mais nada, apenas ser. Fechei os olhos e deixei que o vento me tocasse o rosto. E pela primeira vez, não pensei no passado, apenas respirei. O som distante do violino de Tiago ecoou pelo vale, suave como uma prece. E naquele instante, compreendi que afinal, confiar menos mesmo depois de tudo, é o único caminho que vale a pena seguir.